durante a vida somos tão diferentes uns dos outros, talvez a morte seja o único momento em que somos todos iguais. Sei não. Parece que até na morte essa diferença continua. A morte de um presidente da República, por exemplo, é um acontecimento. A morte de um morador de rua passa desapercebida. O que é que explica a nossa comoção diante de algumas mortes e a nossa indiferença em relação a outras? Eu quero partir justamente disso que a gente pode chamar de paradoxo da relação entre a morte e a vida. Ao mesmo tempo em que nós estamos sempre vivos, nós estamos vivos aqui, não é? Nós estamos cada vez mais vivos e podemos até computar a história da nossa vida pensando aqui, agora que eu tenho 20, 30, 40, 50 anos, quanta coisa eu já vivi, quão vivido eu sou. Eu vivi muito, eu estou cada vez mais vivo. E posso até ter uma sensação muito pessoal, muito emocional, muito psicológica também, de que agora me sinto ainda mais vivo do que antes. Enfim, a morte ela é metáfora para muitas questões e ela é sinal também psicológico, não apenas sinal físico e nem apenas sinal temporal da nossa existência. Mas ao mesmo tempo, quanto mais nós vivemos, nessa medida em que a vida se encaminha para o seu próprio acontecimento, nós também nos tornamos cada vez mais próximos da morte. E dá para dizer que o nosso tempo de vida se torna cada vez mais escasso. Então, na mesma medida em que nos tornamos sempre mais vivos, nos tornamos também cada vez mais próximos dessa coisa chamada morte. Essa vida que pertence ou que é capturada dentro do território da biopolítica, essa vida, ela é tratada dentro da nossa cultura tanto como um valor quanto como um desvalor. E desde sempre nós já estamos inseridos dentro desse paradoxo da vida como valor e da vida como um desvalor. O que a gente pode dizer disso? Como se traduz essa ideia? A vida como um valor. Quando discutimos, por exemplo, se o embrião no ventre de uma mulher, no útero de uma mulher, tem estatuto de sujeito de direito. Então, ali tratamos no nosso discurso, porque sempre tratamos tudo na esfera do discurso, né? Então, nesse caso, estamos tratando sempre a vida como um valor. Ao mesmo tempo, as crianças que já nasceram e que estão lançadas na rua, sem escola, sem alimentação e sem nada, são também vida. São vida talvez até com outras qualidades, acho que podemos dizer que sim, que são outras formas de vida, que são desqualificadas na nossa cultura. O que Foucault vai dizer, então, é que é característico do poder tratar como valor e como desvalor conforme seja necessário para o cálculo. Essa é que é a questão. Então, e que cálculo é esse? Há um livro chamado Homo Sacer, que é esse livro, O Poder Soberano e a Vida Nua. Esse autor, que é um italiano, ele faz um caminho muito interessante para a gente pensar a questão da tanatopolítica. Aí ele diz assim, o cálculo que o poder faz sobre a vida é um cálculo muito específico sobre um tipo de vida. Que tipo de vida é esse? Existem duas formas de vida, uma que participa da política e outra não. As duas formas de vida, uma delas é aquilo que a gente chama de zoé, que Aristóteles chamava de zoé, que é a vida que pertence ao animal, à mulher e ao escravo. E uma outra forma de vida, que é a vida do homem, do varão, aquele homem que é educado na ginástica, que é educado na música e que pode um dia, inclusive, ser educado na filosofia. E ao ser educado na filosofia pode até comandar a sociedade na qual ele vive. E esse indivíduo, ele será livre, ele participa da polis porque ele tem um tipo de corpo, um tipo de vida, que está sempre encarnada nesse tipo de corpo que ele tem, que é um corpo que é capaz de lutar pela liberdade na guerra. Mas ele está lá na vida pública, fazendo uso de sua voz, construindo a democracia, construindo a filosofia, envolto, enfim, com aquilo que importa na polis, que é o poder. A vida que está em jogo é sempre a vida que se isola dessa existência política, desse homem pronto a fazer o discurso dentro da Câmara dos Deputados, né, desse homem dono do poder. A vida que está em jogo nesse cálculo é a vida, aquela anterior, a vida de Zoé. A vida que não é bios, a vida que é Zoé. A vida que é a mera vida, a vida do animal, a vida da mulher,
Quando Foucault, então, discute o cálculo sobre a vida, ele discute o cálculo sobre essa vida, que é o corpo vivido, é o corpo vivente. Que corpo vivente é esse? Como é possível isolar esse corpo? Para nós que somos cidadãos, isolar esse corpo é meio estranho, porque nós já nos experimentamos como corpo concreto, corpo físico, corpo vivente, e corpo ao mesmo tempo que tem nome, que tem casa, que tem poder, que tem emprego, que tem projeto de vida, que tem historicidade, né? Nós já nos colocamos assim nessas duas experiências. Mas assim, o corpo nu, essa vida nua, Walter Benjamin, aliás, foi o sujeito que falou dessa Bloßleben, é a vida nua, a mera vida. Esse corpo nu, essa vida, mera vida, ela existe isolada assim dentro da nossa cultura. Querem ver onde? Por exemplo, assim, quando uma pessoa está em coma, dentro de um hospital, em coma. Pode-se fazer com ela o que se quiser. Se o enfermeiro for ético, ele mantém a pessoa viva. E se ele não for, dentro da nossa lógica atual, ele desliga aqueles aparelhos e por conta própria ele decide. O corpo do embrião dentro do meu ventre, por exemplo. Se eu quiser, eu tiro o embrião de dentro do meu ventre e ninguém tem nada a ver com isso. É a mera vida que está ali viva. O cachorro que vive na Praça da República, que não tem dono, que está lá perambulando, nem nome tem. Mera vida. O dono do cachorro, que é o mendigo, que também não tem casa, nem sabe se tem nome, já não está mais inscrito na nossa cultura, na nossa historicidade, está dentro da nossa cultura, mas ao mesmo tempo, num certo sentido, não está. Esse também é a mera vida. A prostituta da esquina é a mera vida. A moça que aparece nua na revista, também visualizada, ela é a mera vida. Então, a mera vida, aquilo que a gente pode chamar de mera vida, são as apresentações, as aparições dessa corporeidade, desse corpo que não entrou dentro da esfera política. Esse corpo que vive dentro da nossa cultura, mas estranhamente isolado. É o corpo daquelas pessoas que a gente pode chamar de excluídos. São aquelas pessoas que estão dentro, mas estão fora. E o Giorgio Agamben vai desenvolver uma teoria muito oportuna para pensar justamente essas figuras dos excluídos, que, ao mesmo tempo, pertencem a essa cultura, enquanto, num certo sentido, não estão dentro dela. E ele diz que essa mera vida, ela está dentro do cálculo do poder desde que a política existe. E que, ao longo da história, essa mera vida sempre foi manipulada, sempre foi controlada, mas nós sempre tivemos mecanismos para tapar o sol com a peneira. É como se a política antiga tivesse um cuidado com as aparências e um controle justamente do modo como ela se colocava para o outro, e a nossa política moderna e contemporânea já não tivesse mais problema de tirar o véu que tapa esse território das aparências. Quando a vida do outro não nos importa mais, isso significa que nós já assinamos embaixo a lei não escrita de que essa vida pode ser eliminada.